Hoje nós vamos fazer exercícios sobre campos magnéticos. Vocês vão acompanhar nas páginas 13 a 15 do livro 12. Esta é mais uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. O primeiro exercício é da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e diz assim: a agulha de uma bússola, ao ser colocada entre dois ímãs, sofre um giro no sentido anti-horário. A figura que ilustra corretamente a posição inicial da agulha em relação aos ímãs é qual? Então a gente observa nas imagens que nós temos uma bússola posicionada entre dois ímãs e a gente vai precisar verificar em qual dessas situações a bússola vai fazer um giro no sentido anti-horário. A gente observa aqui que é justamente na letra C que isso vai acontecer, porque a parte norte da bússola vai ser atraída pela parte sul do ímã que está do lado esquerdo e a parte sul da bússola vai ser atraída pelo ímã que está do lado norte, ali da nossa figura, e com isso a bússola vai fazer esse giro no sentido anti-horário. O segundo exercício, da Universidade Federal de Uberaba, mostra três carrinhos idênticos, diz que eles são colocados em um trilho, porém não se encostam, porque na extremidade de cada um deles, conforme mostra o esquema abaixo, é acoplado um ímã, de tal forma que um dos polos fica exposto para fora do carrinho. Então a gente observa na parte dianteira do carrinho, né, um dos ímãs e na parte traseira o outro ímã. Considerando que as polaridades externas dos ímãs, norte e sul, nos carrinhos, são representadas por números, conforme o esquema a seguir, assinale a alternativa que representa a ordem correta em que os carrinhos foram organizados no trilho, de tal forma que nenhum deles encoste no outro. Então, nós observamos ali três carrinhos e temos os números, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, representando a parte traseira e dianteira de cada um deles. Esse é um exercício de raciocínio. A gente vai precisar descobrir a maneira correta de organizar os carrinhos, de forma que eles não se encostem. E aí, pensando um pouquinho, a gente observa que na forma como está indicada na letra D de dado, é que a gente vai encontrar essa situação. Agora, o exercício 3 fala que nós temos aqui algumas figuras representando ímãs que não poderão se mover. Então, os ímãs estão fixos e temos os pontos A, B, C, D, E e F mostrados aí na imagem. Alguns pontos estão no interior do ímã 2 e outros estão ali na região. Então, nós temos a figura 1, um ímã de barra, e na figura 2, um ímã em formato de U. E a gente vai precisar agora analisar as afirmações e verificar se são verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação diz que, na primeira figura, pode-se concluir que o campo magnético é mais intenso no ponto A do que no ponto B. Então, se nós observarmos a primeira figura, que é esse ímã de barra, o ponto A está mais próximo dele do que o ponto B, e, portanto, o campo magnético no ponto A vai ser mais intenso. Então, está correto. A segunda afirmação diz que, ao colocar um segundo ímã no ponto C, com o polo sul voltado para o polo sul do ímã 1, haverá força de atração. Então a gente já sabe que isso não é verdade, porque estando dois polos do mesmo tipo, próximos um do outro, a gente vai observar força de repulsão entre eles. A letra C pede que a gente considere agora um segundo ímã preso por seu centro de gravidade e com liberdade para a rotação, mas não para a translação. Então esse ímã ele vai estar pendurado, né, digamos assim,
pelo centro de gravidade dele. Quando esse segundo ímã for colocado no ponto B, no mesmo plano e paralelo ao ímã 1, então a gente vai imaginar que esse segundo ímã é um ímã de barra também, e ele está ali posicionado paralelamente ao ímã 1. E então nesse caso poderá haver rotação até que ele entre em equilíbrio. Então a gente teria que fazer um desenho ali, né, imaginando esse ímã posicionado, preso, né, pelo centro de gravidade dele, que seria no caso no meio, né, porque ele é um ímã de barra. E quando esse segundo ímã for colocado lá, paralelamente ao ímã 1, ele poderá sofrer rotação até entrar em equilíbrio, porque ele vai ser atraído, né, por um dos lados e repelido pelo outro. E na letra D, ele diz o seguinte, que o ímã 2 produz entre seus polos um campo magnético uniforme. E a gente observa ali na imagem realmente aquelas linhas, né, indicando o campo magnético, todas ali paralelas entre si, indicando de fato um campo magnético uniforme. Então ele diz aqui que pode-se afirmar que esses pontos que estão ali no interior do ímã 2, o vetor campo magnético tem a mesma direção, sentido e módulo. Isso também é verdade. Então nós observamos, né, que a única resposta, né, a única afirmação que estava incorreta é essa da letra B. Então agora o quarto exercício aqui do Cefet de Minas diz assim: em relação às propriedades e aos comportamentos magnéticos dos ímãs, das bússolas e do nosso planeta, é correto afirmar o quê? Na primeira, ele diz que a agulha de uma bússola inverte seu sentido ao cruzar a linha do Equador. Isso não é verdade, né? Em qualquer lugar em que você esteja no nosso planeta, a bússola sempre vai estar apontando para o norte do planeta. Ela não fica invertendo, né? Então, não importa, né? Se estiver no Equador, no Polo Sul, no Polo Norte, ela sempre vai estar indicando ali, né? Sendo atraída pelo norte geográfico aqui do nosso planeta. Na letra B, ele diz que um pedaço de ferro é atraído pelo polo norte de um ímã e repelido pelo polo sul. Isso também não é verdade, né? Um pedaço de ferro vai ser atraído por qualquer um dos polos. Na letra C, ele fala que as propriedades magnéticas de um ímã perdem-se quando ele é cortado ao meio. Isso nós já vimos também que não é verdade. Quando a gente corta o ímã ao meio, a gente vai ter dois novos ímãs. E na letra D, ele fala que o polo norte geográfico da Terra corresponde aproximadamente ao seu polo sul magnético. Isso aí é verdade, como nós vimos nas nossas últimas aulas. Agora, a partir do exercício 5, nós já vamos ter algumas questões numéricas. Então, nesse exercício, ele fala o seguinte: um fio retilíneo longo colocado em um meio cuja permeabilidade magnética é μ0 igual a 6π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, é percorrido por uma corrente elétrica. A uma distância de 50 centímetros do fio, o vetor campo de indução magnética apresenta um módulo de 3 vezes 10 elevado a menos 6 teslas. Qual a intensidade da corrente elétrica que passa pelo fio? Então aqui a gente já sabe o campo que o fio está gerando, né? Um fio reto que tem uma corrente passando por ele, gerando um campo. O valor do campo a gente já sabe, mas a gente precisa descobrir qual é a intensidade da corrente que está gerando esse campo a meio metro de distância, né, a 50 centímetros do fio. E a relação que nós temos entre o campo magnético gerado e a corrente elétrica que está percorrendo o fio é dada por essa expressão que está aqui, né, do lado esquerdo.
Então, a gente pode substituir os valores de campo, permeabilidade magnética, lembrando que esse R é justamente a distância em que nós temos o valor do campo, no caso, essa distância de 50 centímetros ou meio metro. Isso fazendo a substituição, a gente vai encontrar o valor da corrente elétrica, né? No caso, uma corrente de 5 amperes é que consegue produzir a 50 centímetros de distância esse campo que foi observado, né? Aí no fio. Então, a letra C que é a resposta. Agora, no exercício 6, ele já vai colocar dois fios retilíneos constituídos de material condutor de eletricidade paralelos entre si. Eles estão no vácuo, são perpendiculares ao plano do desenho e são percorridos por correntes elétricas que entram no papel. Então, pelo desenho, a gente observa ali aquele círculo com o X representando justamente as correntes elétricas entrando no plano do papel, onde estão, né, os dois fios. Agora ele pede que a gente determine a intensidade do vetor campo de indução magnética no ponto médio do segmento que une os fios. Então, olha só, nós temos o primeiro fio com corrente de 7 amperes e o segundo com corrente de 4 amperes. Ambas as correntes estão gerando campos magnéticos nesses fios. E no meio ali da distância entre eles, a gente vai ter então os campos, né, vão estar ambos influenciando. E ele quer que a gente descubra qual é justamente o campo resultante, né, a soma vetorial da interferência dos dois campos nesse ponto médio aí da distância entre os dois fios. Então a gente vai precisar calcular esses campos e aí fazer a soma vetorial. Para poder fazer a soma vetorial, é importante que a gente tenha noção de como são esses vetores do campo magnético ali no fio. Então, aqui nesse nosso desenho, a gente precisa fazer os círculos, né? Aqui indicando esse campo magnético gerado por cada fio. Então, eu fiz aqui de verde do fio da esquerda, de vermelho da direita, para a gente verificar, utilizando a regra da mão direita, que se a gente tem uma corrente entrando no plano do papel, a gente vai ter um giro no sentido horário dos círculos, né, que representam as linhas do campo magnético de cada fio. Então a gente observa ali os dois campos no sentido horário influenciando essa região. Quando a gente olha para o que seria o ponto médio ali dessa distância, a gente vai observar o seguinte, que esse fio da esquerda, que está fazendo esse campo que eu pintei de verde, no ponto médio, esse campo vai ser descendo. E o outro fio, que está gerando o campo magnético vermelho, no ponto médio, vai ter uma influência de subida, né? Então, esses campos, embora ambos sejam, né, no sentido horário, no ponto médio dessa distância, enquanto um desce, o outro sobe. Então, nós vamos, utilizando a nossa fórmula de calcular campo magnético, a gente vai calcular a intensidade de cada um. Mas para saber o valor resultante, como um sobe e o outro desce, a gente vai precisar fazer a subtração desses valores. Vamos lá, inicialmente vamos calcular o campo produzido pela corrente de 7 amperes no ponto médio, que seria a 10 centímetros de distância, né, do fio. E depois a gente vai também calcular a esses 10 centímetros de distância o outro campo produzido pela corrente de 4 amperes e por fim teremos que calcular o campo resultante. Então o primeiro campo produzido pela corrente da esquerda vai ser de 14 vezes 10 a menos 6 Tesla. Então, aplicando, né, a nossa expressão, substituindo o valor da corrente, a distância de 10 centímetros, lembrando que corresponde a 0,1 metro,
É importante passar, né, do centímetro para metro, e fazendo ali o cálculo, a gente chega no valor de 14 vezes 10 a menos 6. O campo gerado agora pelo fio da direita, a gente substituindo, né, a corrente de 4 amperes, a distância também é 0,1 metro, a gente vê que vai ser de 8 vezes 10 a menos 6 Tesla. E como nós dissemos, né, analisando o nosso desenho, o campo da esquerda, nesse ponto médio, é para baixo e o campo da direita é para cima. Para calcular o resultante, vamos precisar fazer a subtração aí desses valores. Então, o valor maior menos o menor vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 6 Tesla. E aí sempre quem vence é o maior. Então, se o maior era o campo para baixo, então esse campo resultante também é para baixo. Chegamos agora aqui no exercício 7, e ele diz que nós temos uma espira circular, o raio é de 10 centímetros, e ela é percorrida por uma corrente elétrica de 3 amperes. Pede que a gente calcule a intensidade do vetor campo de indução magnética no centro da espira. E diz também que essa espira se encontra no vácuo e informa aqui o valor da constante de permeabilidade magnética. Então, para calcular, né, o campo no centro da espira, a gente tem aqui essa expressão, que é parecida com a expressão do fio reto, né? Só que nesse caso a gente não tem o π no denominador e esse R representa o raio da espira. E a gente fazendo a substituição, né, do valor da corrente que estava ali percorrendo, e fazendo então também o raio igual a 0,1 metro, a gente chega que o valor do campo magnético no centro da espira é de 6π vezes 10 a menos 6 Tesla. A imagem que eu coloquei ali é só para ilustrar, né? Nesse exercício ele não disse se a corrente era no sentido horário ou anti-horário. No caso dessa imagem, né, como era uma corrente no sentido anti-horário, a gente tinha ali um campo magnético saindo, né, subindo ali do plano da espira. Agora, no exercício 8, a gente já vai ter duas espiras e elas são circulares, estão imersas no vácuo, portanto, a constante de permeabilidade magnética já é esse valor, né, que ele informa aí. São espiras concêntricas e coplanares, uma de raio 10 centímetros, a outra de raio 20 centímetros, percorridas a primeira por corrente de 10 amperes, a segunda por corrente de 15 amperes. Então eu fiz um desenho e esse meu desenho eu escolhi colocar então, né, a corrente ali de 15 amperes no sentido horário e a corrente de 10 amperes no sentido anti-horário, porque ele diz aqui embaixo que os sentidos das correntes são contrários. Ele não diz qual que é horário e qual que é anti-horário, né? Então a gente escolhe, né, para que elas sejam os sentidos opostos, então eu fiz a opção de escolher dessa forma. E agora, o que ele quer é que a gente determine a intensidade do vetor campo de indução magnética resultante no ponto central. Então, mais uma vez, a gente vai utilizar a expressão de calcular campo magnético no centro de uma espira, que a gente acabou de utilizar no exercício 7, e vamos utilizar essa expressão para calcular ambos os campos, tanto o campo da espira maior quanto da menor. Vamos substituir ali, né, o valor da corrente, o do raio de cada uma, e encontrar então o valor do campo magnético de cada uma. A gente fazendo isso, a gente vai encontrar então, né, o valor, no primeiro caso, de 2π vezes 10 elevado a menos 5, e do segundo caso, 1,5 vezes 10, 1,5π vezes 10 elevado a menos 5, né? Tesla, né, que são os valores do campo magnético. Considerando esses dois sentidos que eu adotei, né, de
corrente no sentido anti-horário da espira menor e corrente no sentido horário da espira maior, o campo da espira menor, né, usando a nossa regra da mão direita, fazendo né, o dedão subindo ali nos 10 amperes, a gente percebe que vai ser um campo saindo ali no interior da espira. E o outro campo da espira maior, fazendo o nosso dedão descendo ali, né, naquela corrente de 15 amperes, a gente vai perceber que o campo vai estar circulando a espira e entrando ali no centro dela. De forma que esses campos, né, a hora que a gente vai fazer a composição deles ali no centro da espira, um deles está saindo, o outro está entrando. No caso, o campo mais forte é esse que está saindo. Então, para que a gente possa fazer o campo resultante, se eles são vetores opostos, mais uma vez a gente vai fazer um menos o outro e o sentido vencedor é do campo mais forte. Então a gente vai encontrar como resposta, a hora que a gente faz o 2π menos o 1π e meio, a gente vai ter meio π vezes 10 a menos 5 no sentido saindo do papel. A gente pode escrever também, em vez de meio π vezes 10 a menos 5, a gente pode escrever como 5π vezes 10 a menos 6. Né? É uma outra maneira da gente colocar o resultado já na notação científica. Então, aqui a unidade é Tesla, né? Porque é o campo magnético resultante, e o resultado é saindo do papel. Agora o exercício 9 coloca para a gente um fio reto e uma espira, ambos com correntes passando ali por eles e, portanto, gerando campos magnéticos ao mesmo tempo. Então ele diz assim: o condutor retilíneo muito longo, indicado na figura, é percorrido pela corrente de 4 piamperes. Qual a intensidade da corrente elétrica que deve circular na espira de raio R para que o vetor campo de indução magnética resultante seja nulo no centro O dessa espira? Então a gente vai precisar entender o seguinte, que nós temos duas correntes elétricas, uma circulando na espira, outra passando ali pelo fio. Ambas estão gerando campos magnéticos nessa região e ele quer que no ponto central da espira esse campo seja nulo. Né? O campo gerado pelo fio vai ter que anular o campo gerado pela espira nesse ponto. Né? E para a gente entender melhor, então eu fiz aqui um desenho. Então a gente vai ter que essa situação. O campo vermelho desse meu desenho é o campo que o fio está gerando, né? A corrente indo ali para a direita, a gente usando a regra da mão direita, a gente observa que esse campo circulando o fio vai estar, a hora que passa pela espira, ele vai estar entrando, né, no centro ali da espira. Para que o campo que a espira gera anule esse campo vermelho, ele vai precisar estar girando ali naquele sentido anti-horário, ali em volta, né, da nossa espira, de forma que ele consiga cancelar o campo vermelho. Então, o campo azul seria no sentido saindo da espira, enquanto que o campo vermelho, que é gerado pelo fio, estaria no sentido entrando. E aí um consegue cancelar o outro desde que eles tenham a mesma intensidade. Então, o que a gente vai precisar agora fazer para descobrir qual é a corrente que vai provocar esse campo azul, que tem que ser na mesma intensidade do vermelho, porém sentido oposto, vai ser igualar os dois campos, porque eles têm que ter a mesma intensidade. Então, fazendo isso, igualando, né, os dois campos, a gente vai poder cancelar os valores de permeabilidade magnética. Vamos poder cancelar também o 2 que tem no denominador ali deles. E aí vamos simplificando, né, essa nossa igualdade. A gente já sabe o valor da corrente elétrica que está percorrendo o fio,
porque ele disse no enunciado que o valor é de 4π. Então, essa corrente passando no fio, a gente já pode substituir, o π vai acabar cancelando ali também, e aí a gente chega à conclusão de que essa corrente que precisa percorrer a espira para que o campo magnético da espira cancele o campo magnético que o fio provocou, precisa ser de 2 amperes. E o sentido tem que ser anti-horário para que o campo que ela gere seja saindo da espira. Na parte central, né, no ponto central da espira, o campo que a corrente anti-horária vai provocar será um campo saindo. E aí ele consegue anular o campo que o fio está provocando, que seria um campo entrando ali naquele ponto. Agora, no exercício 10, ele diz que nós temos um solenoide de 50 centímetros de comprimento, com 3.000 espiras, que está no vácuo e informa a constante de permeabilidade magnética do vácuo. Aí ele fala para a gente determinar a intensidade do vetor campo de indução magnética no interior desse solenoide, se ele estiver sendo percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes. Então, aqui a gente vai utilizar a expressão que permite a gente calcular o campo magnético no interior do solenoide. Essa expressão, então, depende da corrente que está ali circulando, diretamente, né, proporcional a essa corrente, também diretamente proporcional ao número de espiras e inversamente proporcional ao comprimento do solenoide. E nós temos todas essas informações, então basta aplicar essa fórmula para a gente calcular o campo magnético ali no interior. Então, fazendo ali a substituição, a gente chega à conclusão que esse campo é de 7,2π vezes 10 a menos 3 Tesla. Essa imagem é apenas uma ilustração, né? O exercício não trazia essa imagem, mas a gente vê ali que se a gente tiver uma corrente que está descendo pelo lado esquerdo e circulando ali nesse solenoide, ela vai provocar um fluxo, né, ali de campo magnético que vai ter o sul, corresponde, né, a um sul do lado esquerdo e um norte do lado direito. E se comporta assim como se fosse um ímã em formato de barra, né, com o sul e o norte. Chegamos agora ao último exercício, na página 15. Pede que a gente considere um solenoide que apresenta 1.000 espiras por metro imerso no meio de permeabilidade magnética igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere e percorrido por uma corrente elétrica de 2 sobre π amperes. Nessas condições, ele quer saber qual a intensidade do campo magnético no eixo do solenoide na unidade 10 elevado a menos 4 Tesla. Então, da mesma forma que nós fizemos no exercício 10, vamos utilizar a expressão que relaciona, né, o campo magnético com a corrente, o comprimento do fio, o número de espiras. Nesse caso, ele não fala qual é o comprimento desse solenoide, mas ele diz que são 1.000 espiras por metro. Então, a gente vai considerar nesse metro, né, nesse 1 metro de solenoide, as 1.000 espiras e qual seria, então, o valor do campo. A corrente ele também já informou e fica tranquilo da gente chegar e calcular. E chegamos ali que o valor desse campo será de 8 vezes 10 a menos 4 Tesla, conforme ele pediu.